Então vamos lá, pessoal, fazendo a leitura aqui da questão de hoje, da prova da ESA em 2024 para ingresso em 2025, temos o seguinte: o Batalhão de Comando e Serviços da ESA é composto por N homens e M mulheres e foi acionado para uma operação no centro da cidade de Três Corações, que fica em Minas Gerais. Então, uma questão contextualizada, né? Baseada em fatos verídicos, aparentemente. O comandante do batalhão deve formar um grupamento, atenção, formar um grupamento com R militares, sendo que esse R, essa quantidade de militares, é menor do que ou igual a N e, ao mesmo tempo, é menor do que ou igual a M. Assim, qual é a pergunta? O número de grupamentos que podem ser formados ele é dado por o quê? Qual das opções a seguir, que está aqui, representa o total de grupamentos, né, o total de possibilidades de grupamentos que ele pode fazer de R militares nessa situação. Então, é uma questão típica, você reconhece, de combinatória. Podemos dizer com toda certeza, né? É porque envolve você fazer escolhas, formar agrupamentos. Então, isso tem a ver com o que se vê em combinatória. O que pode assustar à primeira vista, é esse nível de abstração, né? Uma questão bastante abstrata. Ela não tem valores concretos, né? Ela trabalha com uma situação geral. Eu tenho que fazer um grupamento com R militares e eu tenho que escolher entre N homens e M mulheres. Certo? Então, eu acho que para facilitar o nosso entendimento, o meu e o seu também, né? Porque quando todo mundo entende, a coisa é muito mais divertida. Se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o que essa questão quer dizer com isso. Eu acho que é interessante a gente pensar no caso com números, né, para facilitar as coisas. Por exemplo, né, eu vou pensar no exemplo em cima disso aqui. Vamos supor, eu tenho aqui N homens. Vamos supor que eu tenho aqui um total de 6 homens, tá? E tenho M mulheres. Vamos supor que nesse batalhão nós temos um total de 7 mulheres. Beleza? O número da perfeição, 7. E esses grupamentos com militares, eu quero fazer de 3 militares, tá? Entre eles homens e mulheres, ok? Então eu tenho que ter 3 militares aqui no meu exemplo. Então, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual é o nosso total de possibilidades? É interessante você compreender que aqui eu tenho várias situações. Por exemplo, eu posso pensar numa situação em que eu tenha 3 homens e nada mais que isso, né? Se eu tenho 3 homens, percebe? Automaticamente, ao mesmo tempo, isso quer dizer que não vai haver nenhuma mulher, ó. 0 mulheres. Essa aqui é bem simplesinha, né? Eu fiz a reunião toda com os militares homens. O que que pode acontecer então nesse grupamento? Como é que eu posso chegar no total de possibilidades? Eu tenho que escolher 3 homens entre os 6 disponíveis. É um caso de aplicação direta das combinações. Se você quiser ser um pouco mais técnico, das combinações simples. Por quê? Porque a ordem que eu escolho os homens não faz diferença aqui. O importante é eu escolher 3 homens, não importa a ordem. Então, o total de possibilidades desse caso vai ser uma combinação. Entre 6 homens, eu escolho 3 deles. 6, 3 a 3. Se você quiser saber qual é o resultado disso, você pode, tá? Mas antes eu vou ser mais técnico, ó. Eu escolhi entre 6 homens, 3 deles, e ao mesmo tempo, ó, se é ao mesmo tempo multiplicação, não vai haver mulher alguma. Ou seja, se você quiser forçar a barra, né, entre as 7 mulheres disponíveis, eu não vou escolher nenhuma. 7, 0 a 0. Agora sim, gente, se você quiser, a título de curiosidade, saber quanto dá isso, é só lembrar de como é o cálculo das combinações, né? Como é que é? 6 fatorial vezes o quê? 3 fatorial, certo? Sobre, né? 3 fatorial, vezes 6 menos 3, ou seja, 3 fatorial. Isso aqui está multiplicando quem? 7, 0 a 0, né? Como é que é então? Mesma lógica, 7 fatorial, vezes o quê? 0 fatorial, vezes o quê? 7 menos 0, que é o próprio 7 fatorial. Vou começar por
por esse último que é mais simples, né? 7 fatorial vai cortar com 7 fatorial. E aqui, como era esperado, né? A nossa resposta aqui vai ser 1, porque 0 fatorial corresponde a 1. Sobrou um umzinho aqui em cima, então 1 sobre 1 é 1. E agora esse aqui, ó. Esse primeiro você pode fazer o seguinte. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E agora eu dividido por 3 fatorial, que a gente sabe que é 6. E para ficar bem bonitinho o cancelamento, ó, posso deixar esse 3 fatorial aqui para cortar com esse. Latidos ao fundo, cuidado, tá? Então aqui a gente vai ter esse corta com esse e o 6 corta com o 6. Ó, é só multiplicação, podemos cancelar. Então a nossa resposta vai ser simplesmente, ó, 5 vezes 4, que sabemos que é 20. Então aqui a gente vai ter no final 20 vezes 1, que é um total de 20 possibilidades para esse caso, ok? Então temos 20 formas diferentes de escolher 3 militares, né, homens, entre os 6 homens disponíveis, ok? Mas o que é importante aqui, eu fiz para você ter noção de valores concretos, né? Que realmente a conta funciona dessa forma. Mas o importante aqui é você guardar isso aqui, ó, a estrutura da conta, a lógica envolvida. Ó, isso aqui que é importante. O total de possibilidades vai ser dado por isso aqui, ó, combinação de 6, 3 a 3 e de 7, 0 a 0. Para você compreender melhor, ó, os outros, eu não vou fazer a conta não. Só se eu não me segurar, der muita vontade, eu não resistir, eu faço a conta. Mas olha aqui, por exemplo, outra possibilidade. Posso ter apenas 2 homens, certo? Apenas 2 homens. E, consequentemente, né, se eu escolhi que vai ter só 2 homens, eu abri espaço para ter ao mesmo tempo uma mulher. Certo? Qual é o nosso total de possibilidades aqui, gente? Vai ser o quê? Seguindo a lógica, ó, entre 6 homens, vou ter que escolher 2 deles, combinação de 6, 2 a 2. Ao mesmo tempo, ó, multiplicação, entre as 7 mulheres, vou ter que escolher uma. Então, essa é a conta. Se você resolver essa conta, você vai achar o total de possibilidades para esse caso, ó. Total de grupamentos possíveis, não é isso? Contendo apenas 2 homens e uma mulher, ok? Agora, vamos ver outra possibilidade, para não perder o costume, ó. Posso ter reuniões com apenas um homem só e mais nada, né? Entre os homens, com apenas um homem é com M. Professor de matemática tem que saber português, né? E, consequentemente, se eu tenho apenas um homem, vou ter ao mesmo tempo 2 mulheres. Qual é o total de possibilidades aqui, gente? Vê se não é, vai ser entre os 6 homens, vou ter que escolher um deles, e ao mesmo tempo, entre as 7 mulheres, vou escolher 2 delas, ok? Então, essa conta aqui, se você resolver, vai ser o total de agrupamentos, de comissões, de reuniões possíveis, né? Nesse caso é a mesma coisa, com apenas um homem e 2 mulheres, ok? Agora a gente vai pensar no seguinte, ó, última possibilidade, para não perder o costume, ó, é a possibilidade que eu não tenho nenhum homem, certo? Aqui restou, perceba, ó, nenhum homem, 0 homem, certo? Vou colocar bonitinho, 0 homens, tá? Acho que fica mais bonito. 0 homens. E ao mesmo tempo, né, consequentemente, se eu não tiver nenhum homem, automaticamente eu vou ter 3 mulheres, ok? Então, seguindo a mesma lógica, olha só, seguindo a mesma lógica, vou baixar aqui, e o que vai acontecer? Atenção, hein? Entre os 6 homens, eu não vou escolher nenhum, e ao mesmo tempo vou ter que escolher entre as 7 mulheres disponíveis, 3 delas, ok? Então, isso é o que vai nos dar o total de possibilidades aqui, ó, né? 6, 0 a 0, a gente sabe que é 1, né? E se você fizer a conta, você vai ver que 7, 3 a 3, tá? Essa combinação aqui resulta em 35. Pode fazer aí, tá? Então aqui, a título de curiosidade, são 35 possibilidades. O importante aqui, volto a repetir, não é o resultado, porque isso é um exemplo, né? Isso aqui é para você ver como é que funciona a conta, né? Porque o importante é você ver a estrutura disso. É sempre um produto
de combinações, estão percebendo? Uma relativa à escolha dos homens e outra relativa à escolha das mulheres que vão compor essa reunião, essa comissão, esse grupamento, certo? Que é a aplicação direta das combinações simples, ok? Então, o que eu quero que você perceba é que, no geral, se eu tiver que escolher entre N homens, K deles, automaticamente eu vou ter que escolher entre as mulheres R menos K, certo? Isso é o que está envolvido, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui você tem que perceber. Por quê? Ó, vê se não é. Eu tinha aqui um total de 3 integrantes na reunião. Então, olha só. Aqui no primeiro caso, eu escolhi o quê? Entre os 6 disponíveis, 3 deles, e ao mesmo tempo escolhi entre as 7 mulheres, 3 menos 3, certo? Aqui no meu exemplo, ó, o casinho valia 3. E aqui, ó, 3 menos 3 é 0. Aí você chega no tal 0 aqui. Mesma coisa aqui, ó. Combinação de 6 homens, 2 a 2, vezes combinação de quê? De 7 mulheres tomadas. Daí só 3 menos 1, que é 2, né? Aqui você chega nisso. Olha aqui. 7, 3 menos 2, né? Eu botei errado, 2. Aqui sim. Aqui, ó. Combinação. Opa. De 6, 1 a 1. Vezes combinação de 7, 3 menos 2, ó. 3 menos 1. Ai, mas estou voando, né? 3 menos 1, que vai dar 2. Aí você chega nisso, ó. Certo? Então é sempre R e R. É sempre K e R menos K. Certo? Aqui, ó. Excelente. Ok? Então, de maneira geral, nós temos isso. E agora só falta um detalhezinho. Só um detalhe, ó, que é esse aqui. Combinação. Você pode pensar, ó, toda combinação tem essa conta que eu mostrei a vocês, né? E ela está associada a um número binomial, certo? São esses numerozinhos, ó, que aparecem aqui em cada opção, ó, nesse formato assim. Olha só, são os números binomiais. Por exemplo, se eu tenho aqui combinação de 6 elementos, 2 a 2, isso é o mesmo que eu ter aqui. Que escrever assim, ó, 6, 2 a 2. Aqui, ó, 7 1 a 1, ó, é 7, 1 a 1. 6, cadê aqui? Deixa eu ver outro legal. Aqui, ó, 6, 0 a 0. É o mesmo que 6, sim, ó, 0 a 0. Então você entende agora que, de maneira geral, a gente vai ter isso aqui, ó. Ó, vê se não é. Podemos reescrever isso assim, ó. Combinação, número binomial, ó, N, K, K, e automaticamente, ó, vezes, ó, M, R menos K. Então, ó, isso aqui é a chave, ó. Esse é o padrão envolvido. Então você vai ter uma soma de vários valores assim, ó, nessa estrutura. Tudo bem? Então a resposta é um somatório, certo? Nessa estrutura, conforme está aqui, ó, na letra A. Ó, do K igual a 0, situação em que eu não tenho nenhum homem, até o K valendo R, situação em que eu tenho as R pessoas sendo homens ou mulheres, ok? Então, essa é a resposta da questão, gente. Ok? Espero que tenha ficado claro. Resposta correta. Letra A de habilidade, ok? Vou pegar o verde aqui para marcar a opção certa. Então, foi uma questão bem abstrata, né, que envolveu essa capacidade da mente, mas eu acho que com o caso concreto fica mais fácil de perceber o que está acontecendo, né? Então, se você gostou, curta, comente e compartilhe. Resolver questões é um excelente modo de revisar conteúdos passados, né, ou até que você nem conhecia. E aqui nesse canal eu tento ao máximo proporcionar isso a vocês. Isso aqui então é um copinho de café do que é conhecimento de combinatória, né? E se você quiser ter acesso ao oceano inteiro, né? Além desse copo d'água, desse copinho de café, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho, ok? Então, um grande abraço, até os próximos vídeos, gente.